Vamos lá. Boa noite para todos vocês, né, que estão aqui nos acompanhando. Mais uma sexta-feira à noite, né, nessa sequência de lives que a gente está fazendo com convidados. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Edinaldo, conversar um pouquinho sobre delírio, né? Vamos esperar ele entrar para poder solicitar aqui a participação, né? Mas mais uma vez adiantando para vocês, né? Semana passada a gente teve uma live com o Dr. Zé Alencar sobre bradiarritmias. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Edinaldo sobre delírio, né? E nas próximas semanas a gente ainda vai ter outras lives. A gente vai ter uma live com o Dr. Eric, né, endocrinologista, sobre doenças da tireoide, né? E vamos ter uma live também lá na última semana do mês, falando um pouquinho sobre urgências oftalmológicas. A gente também, já em setembro, né, a gente já consegui fazer uma outra live, entrei em contato com uma staff, muito gente boa, vocês vão gostar também, que vai conversar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Deixa eu tentar aqui ajeitar essa... Vamos ver aqui. Tava caindo um pouco, talvez a conexão fique um pouco mais lenta, a imagem não fique aí em HD e tudo, mas que eu botei no 4G para ver se ele não fica caindo. Ele caiu umas 2 vezes aqui, pode ser a conexão Wi-Fi. Então, só relembrando, né, assim, tá entrando o pessoal agora, a gente tá dando sequência, né, nas lives com convidados. Hoje a gente vai ter o Dr. Edinaldo, né, que é neurologista, né, mas tem também especialização em psiquiatria, tem um pouquinho ali de um cuidado com a geriatria também, tem uma experiência lidando com pacientes idosos, né, preceptor da residência de clínica médica, lá no HUAC, no Hospital Universitário de Campina Grande, onde eu me formei, né. Vamos esperar ele entrar para poder dar início, né, a esse bate-papo que a gente vai conversar sobre delírio. É um quadro que é relativamente negligenciado, né, é até mais comum do que a gente imagina. E vocês vão ver quando a gente for conversando que muitos pacientes vocês podem ter deixado passar por não ter se tocado nos critérios. Então é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso para que não deixe passar e a gente possa cuidar melhor desses pacientes. Beleza? Eu queria perguntar para vocês aí o que é que vocês estão achando da live da semana passada, né? O que é que vocês estão achando dos convidados? Hoje vai ser Dr. Edinaldo, né, para a gente conversar de delírio. Próxima semana a gente vai conversar sobre doenças da tireoide. Na outra semana sobre urgências oftalmológicas, né, o que é que a gente que é generalista precisa saber, né? E na outra semana a gente vai ter uma conversa sobre cuidados paliativos. Beleza? O som tá tudo direitinho, que eu tô de frente para a janela aqui, tá um pouquinho quente hoje. Então, vai ficar um ventinho. Se estiver fazendo algum ruído, podem falar aí que eu fecho a janela. É trabalhoso mesmo, mas assim, isso dá trabalho, mas é um trabalho bom, porque a gente cresce, a gente aprende muito. Os colegas vão aprendendo também, e isso aí é muito bom, a gente poder ajudar ao aprendizado dos outros e o pessoal ir crescendo, todo mundo junto. Isso é muito gratificante. Vamos esperar o Dr. Edinaldo entrar para a gente poder começar, beleza? Como na semana passada, né, a gente vai ter um caso clínico, né, para ajudar a guiar esse bate-papo, né? E deixa eu ver aqui. O Dr. Edinaldo já entrou, né? Ele podia solicitar para participar aqui na live. Deixa eu ver se tem. Aqui, eu vou chamar ele aqui para participar, para a gente começar. Mais uma vez, né, relembrando, entrou um pessoal novo agora, a gente está tendo essas lives todas as sextas-feiras, né, a gente está tendo sempre um convidado para conversar sobre temas relevantes, né, no dia a dia do clínico. Então, a gente já falou um pouco sobre bradiarritmias, quem quiser assistir, tá salvo no IGTV, essa live com o Dr. José Alencar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre delírio, né, com o Dr. Edinaldo. Próxima semana, doenças da tireoide. Na outra semana, urgências oftalmológicas. E na primeira semana de setembro, a gente vai conversar sobre cuidados paliativos. Eu solicitei o Dr. Edinaldo para participar aí, o senhor entrar. Vamos ver se tá dizendo aqui que está aguardando para entrar.
Ele tá, agora disse que não pôde, deixa eu ver aqui. Pronto, é porque eu acho que foi junto. Vamos ver agora. Agora foi. Boa noite, doutor Opa! Edinaldo. Boa noite, muito boa noite. Tá tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Uma felicidade enorme o seu convite. Uma Eu que felicidade enorme agradeço. a gente ter se encontrado, sua iniciativa muito interessante, muito mesmo. Sou um admirador e vamos produzir, vamos participar. Uma honra. Beleza, eu que agradeço a presença do senhor, o senhor ter aceitado participar aqui nesse bate-papo, né? O senhor que foi uma das peças importantes, né, para eu decidir por clínica médica, toda aquela didática lá na enfermaria, né, o manejo com o paciente, aquela toda discussão. Isso aí para mim foi muito importante para a escolha, né, da especialidade, como eu já comentei aqui no perfil, né, mas mais uma vez agradeço a presença, né, doutor Adinaldo, que é preceptor da residência de clínica médica lá no HUAC, onde eu me formei, né, então passei no internado de clínica médica com ele, e foi excelente, assim, foi fenomenal. A gente vai conversar um pouquinho sobre delírio, né, mais uma vez reintroduzindo aqui, que eu já conversei um pouquinho, mas entrou um pessoal novo. O Edinaldo é neurologista, né, também tem especialização em psiquiatria, e preceptor da residência, né? Também é professor na FCM, né? Lá em Campina Grande também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre delírio. Nessa conversa, né? Para ajudar nesse bate-papo, a gente vai conversar sobre um caso clínico, né? Então, vamos ao caso. Senhor João Delírio, ele tem 72 anos, ele pertence diabético, ele deu entrada no hospital, né? E está internado na enfermaria por um quadro de pneumonia. Ele tinha tosse produtiva, tinha um relato de desorientação, né, e tinha achados radiográficos sugestivos de pneumonia, né, na admissão, e estava lá internado no terceiro dia de tratamento, quando você chegou para avaliar o paciente, né, evoluir o paciente, e aí a enfermeira passou que ele estava sonolento, né, diferente do que ele vinha no dia a dia. Né. Ao exame, ele não tinha nenhuma alteração comparado ao dia anterior, né, o exame físico, né, a ausculta, tudo, mas ele estava sonolento e não estava conseguindo prestar atenção no que você perguntava para ele. Ele estava meio aéreo, ele olhava, daqui a pouco ele perdia o visual, então estava meio aéreo, né? Então, assim, aí vai a primeira pergunta. Seu João, ele estava em delírio nessa situação e como é que a gente pode identificar o delírio? Muito bom, muito interessante. Bom, é um idoso de 72 anos. 72 anos. Um idoso de 72 anos que deu entrada e foi internado por uma tosse produtiva, então uma possível pneumonia, né? Deve ter sido a Uhum. grande hipótese para a internação. E aí, quando ele foi internado, ele não tinha, digamos que, nenhum quadro neuropsiquiátrico, ou seja, ele estava alerta, atento e no estado de funcionalidade basal dele. E aí, finalmente, a enfermagem refere que ele se encontrava sonolento e desatento. É Isso. isso, né? Sonolento e desatento. Bom, isso muito provavelmente é um delirium. E o que é delirium? Delirium é um nome que parece muito com delírio, parece muito com delirio, e delirium não é delirio. Então, primeiramente, o que é delirio? Delirio é uma alteração do conteúdo do pensamento em um contexto de psicose. Então, por exemplo, um general da Paraíba quer me matar porque ele acha que eu estou ligado com um partido político contra ele e assim ele envolveu pessoas e ele quer me matar. Ou então, minha mulher está me traindo e isso não necessariamente o delírio ele não precisa ser bizarro, então minha mulher está me traindo. Pode ser um delírio erotomaníaco. Na verdade, coitada da minha mulher, talvez não esteja me traindo. E aí eu começo a delirar, tem essa alteração do conteúdo do pensamento, que não precisa ser uma ideia bizarra. Ou seja, eu tenho o delírio de que alguém quer me matar. Isso não necessariamente é um absurdo. Pode ser que de fato alguém queira me matar. É assim. Então,
deliriou é uma alteração do conteúdo do pensamento num contexto de psicose e que geralmente se apoia em alucinação e em alteração de juízo. O que é alucinação? A alteração da senso-percepção na ausência de objeto. E o que é sensação? Estímulos captáveis pelos órgãos dos sentidos. E percepção é a forma como é percebida a sensação. Então, o que é alucinação? Uma alteração da senso-percepção na ausência de objeto. Não tem voz, mas eu escuto, não tem uma criancinha, mas eu vejo, não tem cheiro de fumaça, mas eu sinto, e a comida não está envenenada, mas eu sinto, e não tem formiga andando na minha pele, mas eu sinto. Isso é alucinação. E existe ainda alteração de juízo, e essas duas coisas são base para o delírio. E o que é delirium? Delirium. Finalmente, o que é delirium? Bom, delirium, difícil de conceituar. Bem dificilzinho, porque qualquer conceito que a gente der é pouco. Então, por exemplo, delírio é estado confusional agudo. Estado confusional agudo fica parecendo que é um estado em que o cara está agudamente confuso. Ou seja, se o cara der uma tapa grande numa porta, será que ele está em delírio? Se o cara der um grito grande, será que ele está em delírio? Se ele jogar um prato no chão, será que ele está em delírio? E agora, estado confusional agudo. Então, você já vê que não é muito fácil. Estado confusional agudo, difícil. O que mais? Manifestação atípica de doenças típicas. Por exemplo, infecção urinária era para ser, se for uma infecção urinária baixa, sei lá, uma cistite, era para ser uma dor abdominal hipogástrica, disúria, urência, polaciúria, e não ficar confuso e desorientado e sonolento. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver o cara estar com infecção urinária e ficar sonolento e confuso e desorientado? Tem nada a ver. Assim como o que é que tem a ver o cara ficar com pneumonia? Pneumonia é para o cara estar taquipneico, dispneico, tossindo, uma secreção estranha. O que é que tem a ver o cara com pneumonia? Sonolento, confuso, desorientado. Sonolento, confuso e desorientado era para ser doença neurológica. Sonolento, confuso e desorientado era para ser encefalite herpética, AVC, sei lá, alguma coisa assim, uma hidrocefalia, uma síndrome pós-trauma de crânio. Ou seja, uma doença vascular, traumática, metabólica, neoplásica, infecciosa do sistema nervoso central. Mas o engraçado é que idoso com pneumonia, com infecção urinária, com alteração no sódio, um idoso que tomou um remédio errado, veja que engraçado, fica sonolento e confuso e desorientado. Então, o que é delírio? Estado confusional agudo, manifestação atípica de doenças típicas. Isso é um jeito de dizer assim, é um quadro neuropsiquiátrico de uma doença que não tem nada a ver com a cabeça. Apesar de que a pessoa pode estar em delírio por uma encefalite herpética. Ou seja, se a pessoa está em delírio, aquilo ali pode ser uma doença neurológica também, óbvio. Só que manifestação atípica de doenças típicas, entenda-se, é um quadro neuropsiquiátrico, digamos, em uma doença não neurológica. Ou então, melhor ainda, em uma encefalopatia difusa tóxico-metabólica, ou seja, em uma encefalopatia não focal. Olha que engraçado, às vezes o neurologista vai dar o parecer, a turma pede parecer para o neuro, paciente sonolento, confuso, desorientado e sem força nos 4 membros. Veja que engraçado, sem força nos 4 membros. Me diga uma coisa, alguém que está dormindo tem força? Essa pergunta é muito boa. Muito boa essa pergunta. Porque ele pode estar relaxado, mas força ele vai movimentar, né? Assim, não é engraçado? Porque é muito interessante como a história chega assim, ó. Paciente com déficit de força nos 4 membros. Déficit de força nos 4 membros. Déficit de força nos 4 membros é um negócio que lembra uma lesão de ponte, uma lesão de medula cervical. Ou seja, déficit de força nos 4 membros. Será que a gente está priorizando a coisa certa para falar mesmo? Aí o neurologista chega e diz: não encontrei nenhum déficit neurológico focal. Ou seja, não encontrei uma assimetria de sensibilidade, de força, de pupila, sei lá, de paresia facial. Não encontrei nada. Então, estou achando que não tem déficit neurológico focal. Então, na minha impressão, isso não é uma encefalopatia focal.
Isso é uma encefalopatia difusa, uma encefalopatia tóxico-metabólica difusa. Então, delírio, encefalopatia tóxico-metabólica difusa. Interessante. Então, delírio, estado confusional agudo, manifestação atípica de doenças típicas, encefalopatia tóxico-metabólica difusa, queda aguda da funcionalidade. Esse aqui é muito bom, queda aguda da funcionalidade. Manifestação atípica de doenças típicas, flutuação aguda da funcionalidade, estado confusional agudo. Queda aguda da funcionalidade. É muito interessante que um residente de geriatria, e para fazer rodei geriatria, passei um tempo em geriatria, e é muito interessante a forma como se passa a história em geriatria. Porque imediatamente depois de você dizer, é um idoso de 72 anos, imediatamente após isso, em geriatria se diz assim, é um idoso de 72 anos, completamente independente para ABVDs e AIVDs. Olha que legal. Imediatamente depois de dizer a idade, aí já diz a funcionalidade. Lembrando que ABVDs são atividades básicas de vida diária, que é o chamado índice de CATS, KATZ, e atividades instrumentais de vida diária, índice de Lawton. Então, imediatamente depois de dizer a idade, aí o engraçado é que a turma muitas vezes já diz a funcionalidade. Porque, entenda, se internou um idoso completamente funcional, ele tem um perfil. Se internou um idoso com síndrome da imobilidade, e o que é síndrome da imobilidade? Restrição ao leito, com um quadro demencial moderado a grave, múltiplas contraturas e alguns sinais menores. Bom, tem todo um conceito de síndrome da imobilidade. Entenda, se internou um idoso completamente independente para ABVDs e AIVDs, ou seja, internou um cara de 70 anos que é mais forte do que nós, de 30 e poucos. É um cara de 70 anos que corre, que malha, nada, é triatleta, não sei o que lá. Esse cara tem um perfil. Internou um de 70 anos, que é sarcopênico, ou seja, não tem músculo. Então, é um cara que tende a desequilibrar, tende a queda. De repente, mesmo dessa idade, já tem incontinência urinária. Então, veja que é uma pessoa mais frágil. É uma pessoa que vai ter um perfil completamente diferente na internação. Então, um idoso frágil que internar, ele é um idoso muito mais susceptível a delirium. O idoso forte é o idoso menos susceptível ao delirium. Então, a grande pergunta é, será que este idoso de 72 anos que internou com esse quadro respiratório está em delirium? Bom, ele internou de um jeito e no meio da internação ficou de outro, ficou sonolento e desatento, né? Então, muito provavelmente é delírio. Aí, qual é a principal ferramenta para um clínico? Para um clínico não, para qualquer médico, marcar X e ver se o paciente está em delírio ou não. É o tal do CAM, CAM, Confusion Assessment Method. Que aí, se a pontuação for maior do que 4, aquilo dali configura um delírio. Aí, muito provavelmente, esse idoso aí, de 72 anos, internado por uma possível pneumonia, está sim em delírio. Beleza. O CAN, a gente tem que ter um acometimento agudo, né? Tem que ter um déficit de atenção, obrigatoriamente, e aí tem que ter também ou um estado confusional, né? Ou uma pergunta, ele responder a pergunta de forma desorientada, né? Por exemplo, você perguntar se jogar uma pedra na água, por exemplo, se afunda, ele dizer que a pedra vai flutuar. Não é isso? É mais ou menos por aí o CAN? Muito bem. Olha que coisa legal. Olha que coisa bonita e interessante para o diagnóstico de demência. Para dar diagnóstico de demência, demência é um declínio cognitivo progressivo de pelo menos 2 domínios cognitivos, com obrigatório impacto na funcionalidade e na ausência de delírio. Por que na ausência de delírio? Porque para dar diagnóstico de demência tem esse negócio de na ausência de delírio. Bom, a questão é a seguinte. Para dar diagnóstico de demência, além de fazer a história, tem que examinar a cognição. Então tem que fazer teste do relógio, mini mental, não sei o que lá, pedir para dizer o nome de um monte de bicho. Então,
Demência. Demência. Demência é uma coisa crônica. Delírio é a cara de demência. Só que delírio começou há pouco tempo. Só que só tem um problema. Quais são os dois grandes fatores de risco para delírio? Idade e demência. Então, quem é que entra em delírio? Gente de 30 anos? Não. Muito Dificilmente. estranho uma pessoa de 30 anos entrar em delírio. Então, qual é o grande fator de risco para delírio? Gente de 30 anos entra em delírio, viu? Mulher com câncer de mama, com hipercalcemia da malignidade, delírio. Doença neurológica, delírio. Abstinência de droga, delírio. Pois bem, mas não é comum. Gente de 30 anos não é para estar entrando em delírio. Quem entra em delírio é idoso. Então, o grande fator de risco para delírio, idade. O outro, demência. Aí a gente lê em delírio que delírio tem que ser novo, agudo. Verdade. Delírio tem que ser novo e agudo. Só que só tem um problema. Sabe quem é que tem delírio? Quem tem demência. Esse é o problema. Então aí está a dificuldade do delírio. Porque sabe o que é delírio? É aquele idoso que já tem uma demência, ou seja, que a cognição já não é boa. Como é que eu vou testar estado confusional agudo em uma pessoa que é confusa? Olha que coisa difícil. Então, veja, o que é delírio? É o idoso que já tem lá a demência dele, já tem uma cognição baixa, já tem uma reserva cognitiva baixa, e é o idoso que se apresenta ou sonolento, delírio hipoativo, ou é o idoso que está chamando palavrão, gritando e dizendo que tem gente querendo matá-lo, e gente querendo envenenar, e tem cobra aqui dentro, alguém me ajude, etc. A confusão. Delírio hipoativo, delírio hiperativo ou delírio misto. O idoso que a gente chega no leito aí tá bem rebaixadinho. Tão rebaixadinho que é arriscado você dizer assim: meu amigo, esse cara tá rebaixando muito, esse cara vai pro tubo. Esse cara vai ser entubado. Aí quando vê, logo depois de você dizer isso, acorda e começa a dizer que tem cobra ali dentro, etc, que vão matar ele. Veja que coisa engraçada. Eu pensar em botar um idoso na UTI, não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a pouco tem ele brabo, chamando palavrão, gritando, confusão. Olha que coisa engraçada. É aquele paciente que a gente vai na visita, né? A gente passa mais cedo, e o paciente tá acordado, conversou com você, e na hora da visita ele tá lá derrubadão, os staff olhando assim, rapaz, tem uma coisa errada aí, né? Que tá sempre um pouquinho diferente. Ou então, ao contrário, né? A gente passa, examina, ele tá sonolento, aí você passa na visita. Não, o paciente tá sonolento e tal. Quando vê, o paciente tá jogando bola lá na enfermaria. Pois é, muito interessante. Então, o que é delírio? Delírio é o idoso com demência. Esse é o principal perfil. Não tem que ser assim, mas esse é o principal perfil. É o idoso com demência que muda. Muda o quê? Ou fica mais paradinho, hipoativo, ou fica bravo demais, hiperativo. Só que só tem um problema. Paciente com demência, ele tem sinais comportamentais de demência. Então, ele perambula, ele alucina, não necessariamente em delírio. Só que, se um idoso está com um comportamento muito ruim, dá vontade de pesquisar delírio. Entendeu que coisa interessante? Então, se disser assim, ele está dando muito trabalho. Opa, uma das coisas que... Vamos tentar melhorar o remédio, vamos ver se ele precisa de estabilizador de humor, de neuroléptico, mas uma das coisas que a gente vai ter que fazer é, será que a urina está meio... Tá com odor, a urina tá meio fétido, a urina, e só tem um problema. Pode ser que esteja com infecção urinária e não seja impossível a gente saber. Vai ter que fazer exame mesmo. Então, precisa investigar o idoso que está bravo demais. Aquilo ali pode ser um delírio hiperativo. Então, veja como delírio pode ser difícil, desafiador. Isso aí. Uhum. E aí, falando um pouquinho, quais os principais Sim, fatores de risco? perdão. Continue. Perdão, aí só você tinha dito assim, para o CAN tem que ser uma coisa aguda. De fato, tem que ser uma coisa aguda. Ou uma sonolência, ou uma hiperatividade para o padrão basal daquele idoso. Mas veja que o idoso em demência, o idoso que tem demência, que tem um quadro demencial, é o principal paciente que tem delírio. Então isso é muito interessante. Para ser o CAN,
para fazer o CAN, tudo bem, tem que ser agudo e tem que estar desatento. Só que esse tal de agudo é difícil, porque o cara já tem demência. E aí o meu parâmetro, às vezes, é meio frouxo. É um parâmetro difícil. Muito Tem que, interessante. Aí, tem que confiar na equipe, né? Tem que confiar na equipe, muito bom. conversar, o pessoal os cuidadores, né? A equipe de enfermagem tá perto, tá assim, orientando como é que, se ele vai se comportar, se vai alterar o padrão, né? Exato. E aí a gente falou assim dos principais fatores de risco, né, que é o paciente idoso e o paciente em delírio. Existe alguma outra coisa que a gente precisa ficar atento quando o paciente internou para a gente pesquisar e não deixar passar um paciente em delírio? Muito bem. Você diz de fator de risco ou de possíveis etiologias do delírio? De fator de risco os principais. Termina sendo um pouco misto, né? Assim, um pouco, porque tem algumas coisas que a Exato. gente sabe, a questão do uso do medicamento, né, as Muito bem. comorbidades. Muito bem. Olha que interessante. O mnemônico delirium. Pegar delirium e transformar em um mnemônico. Então, D, drogas. E, eletrólitos. L, lack of drugs. I, quem tiver aí de médico, estudando de medicina, escutando, vale a pena depois colocar mnemônico delirium para estudar bem direitinho, porque isso aqui vale ouro. Olha que beleza. Delirium, drogas, eletrólitos, lack of drugs, infecções. Quais são as três principais do idoso? Pele e partes moles, pulmão e urina. Infecção respiratória em idoso. Qual é a grande manifestação? Taquipneia. Então, o idoso que não esteja taquipneico, ele muito provavelmente não está com pneumonia. Então, drogas, eletrólitos, lack of drugs, infecções. R, restrição dos sentidos ou redução dos sentidos, ou seja, é o idoso que já não enxerga bem, já não ouve bem, esse idoso é mais propenso ainda a entrar em delirium. Deliri, o outro I, invasões. Invasões. Ou seja, é o idoso que tem uma sonda vesical de demora, que tem uma sonda nasogástrica, catéter venoso central, sei lá, monitorização de pressão arterial média, de pressão intracraniana. Então, quanto mais invadido for, mais susceptível é a delírio. Delírio, urina e UTI. O paciente idoso em UTI, 87% tem delírio. Ó, que coisa tão engraçada. Tem estatística que diz que dos idosos que estão em domicílio, 1 a 2% está em delirium. E dos idosos internados em UTI, 87% em delirium. E idoso internado, olha que engraçado, em enfermaria de ortopedia e cirurgia vascular, 70 e tantos por cento em delirium. Que engraçado, hein? Porque realmente veja que um paciente internado na ortopedia e na cirurgia vascular é um paciente grave, né? Olha o que é que interna na ortopedia e na cirurgia vascular. Além de uma condução polêmica, né? Então, delírio, UTI e urina. E ainda pode estirar para uremia e encefalopatia hepática. Ó, o delírio da encefalopatia hepática é um delíriozão diferente. É um delírio que tem que ter muita atenção. Delírio M. Infarto, síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca descompensada, pode se manifestar como um delírio. Aí, o idoso está sonolento, confuso, desorientado. Quando vê, está taquipneico. Quando ausculta, aí tem crépitos em terços inferiores. E aí, quando vai ver, se for ver, insuficiência cardíaca descompensada. Então, muito interessante. O mnemônico delirium. Aí vamos ver quais são as grandes drogas. Quais são as grandes drogas que fazem o idoso entrar em delírio? Vamos ver. Antibiótico, quinolona. O grande antibiótico é quinolona. E depois, beta-lactâmicos. Veja que, olha, idoso internado não é sinônimo de quinolona e beta-lactâmico, não. Veja aí. Se todo idoso internado não está com ceftriaxona, cefepime, meropenem, piperacilina tazobactam e com quinolona. Meu amigo, todos. Então,
Quais são os grandes antibióticos que fazem delírio? Quinolona e beta-lactâmico. Antidepressivos, os tricíclicos, imipramina, clomipramina, amitriptilina. Por quê? Porque as grandes drogas que fazem delírio são drogas que têm nelas mecanismo anticolinérgico. Delírio é uma condição hipocolinérgica. Olha que engraçado. Idoso é um ser que tem pouca acetilcolina. Idoso com demência é um ser que tem menos acetilcolina ainda do que o resto dos idosos. E idoso em delírio, esse tem meia molécula de acetilcolina no corpo todinho. Aí, se a gente der um anticolinérgico para ele tomar, aí pronto, amigo. Aquilo ali perpetua o delírio dele por um século. Então, vamos ver. Antibiótico, quinolona e beta-lactâmico. Antidepressivo, principalmente os tricíclicos. Anticonvulsivante, carbamazepina e oxcarbazepina. Por quê? Hiponatremia. Carbamazepina e oxcarbazepina, muito CIAD, secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Neurolépticos ou antipsicóticos ou drogas anti-esquizofrenia. Quem usa neuroléptico não é esquizofrênico. É difícil isso. Todo mundo que vê um paciente usando neuroléptico é muito simples, é um esquizofrênico. Não é esquizofrênico. Pois bem, são os neurolépticos típicos de baixa potência. Por exemplo, Amplictil, clorpromazina, Neuleptil, periciazina, Neosine, levomepromazina, então, Meleril. Bom, são os neurolépticos típicos de baixa potência. E, finalmente, Buscopan. Olha que legal. Escopolamina. Como é que Buscopan não dá cólica? Através de mecanismo anticolinérgico. Veja que engraçado. Uhum. Então, o Buscopan é uma beleza para causar delírio em idoso. Olha a confusão. E, finalmente, as grandes drogas anticolinérgicas mesmo, que são biperideno, que é o famoso Aquineton. Aí, por exemplo, triexifenidil, que não é uma droga muito famosa. Agora, o famoso Fenergan, que tudo bem que não é um anticolinérgico de carteirinha, ele é um antihistamínico, mas um antihistamínico com um mecanismo anticolinérgico muito forte. Por isso que se faz Aldol com Fenergan. Tem todo um sentido para fazer Aldol com Fenergan. Então, essas são as grandes drogas que fazem delírio. Dos eletrólitos, quais são os piores? Sódio e cálcio. Sódio, tanto hiper quanto hiponatremia. E cálcio, hipercalcemia. L, lack of drugs. Tirar qual droga do dia para a noite? Drogas de abuso. Anfetamina, né? Cocaína, por exemplo, crack. Quando tira do dia para a noite, claro que vai fazer abstinência. Então faz um delírio. Álcool, e o delírio do álcool é delírio tremens. Benzodiazepínico, que quando tira de vez, o delírio é muito parecido com o delírio tremens. E barbitúrico, que é gardenal. Essas drogas aqui, suspensão abrupta, delírio. Então, L, lack of drugs. E infecções, urina, pulmão e pele partir moles. R, restrição de sentidos. Não enxergar direito e não escutar direito. O outro I, invasões. Quanto menos puder invadir um idoso, melhor. E veja, paciente internado muitas vezes tem que passar a sonda vesical, tem que monitorizar algumas coisas, enfim, é complicado. Só que muitas vezes não precisa fazer isso e tem o kit de internação. Tem a iatrogenia, que é o kit de internação de sair passando sono em todo mundo que não tem para aqui. Então, delírio, urina e UTI. E M, vê aí se tem qualquer coisa para ter motivo para pensar em síndrome coronariana aguda ou insuficiência cardíaca descompensada. Então, quais são os dois grandes fatores de risco? Idade e demência. Demência. E quais são as grandes etiologias? Delírio, drogas, eletrólitos, lá vai. Uhum. Beleza. E aí, assim, a gente já conversou um pouquinho, tem até colocado aqui a pergunta, como é que a gente diferencia a demência, né? Demência do delírio, o comprometimento cognitivo leve. Mas acho que é interessante a gente ver, assim, a questão, por exemplo, o senhor falou do mini-mental, né? Para examinar o paciente, para falar se o paciente tem delírio.
É ok a gente fazer o mini-mental para ver se esse paciente está em delírio ou não? Como é? O paciente está internado? Tem algum problema a gente fazer isso? Muito bom. Ó, sabe qual é a grande pergunta para delírio? Sabe qual é a grande pergunta? Grande pergunta? Que dia é hoje? Essa é a grande pergunta. E 4 grandes perguntas. Que dia é hoje? Que horas são mais ou menos? Que mês é esse? Que ano é esse? Por quê? Porque delirium tem muito desorientação temporoespacial. Mais temporal do que espacial. Então vamos ver o que não é uma pergunta boa para delirium. Vamos ver o que não é uma pergunta boa para delirium. Não é uma pergunta boa. Mestre, me diga seu nome completo. Nome completo? Pedro da Silva Cranta, não sei o quê. Pronto. Ah, não está em delírio não, ele sabe o nome completo. Tem nada a ver. Saber o nome completo não tem nada a ver com nada. Mestre, diga sua data de nascimento. Aí o cara acerta. Eita, ele acertou, ele não está em delírio. Tem nada a ver. Se ele acertar a data de nascimento dele, ele está em delírio 30 vezes. Quer saber quando é que o cara está em delírio? Quando ele não sabe direito o dia. Só que só tem um problema. Se o cara tiver demência, ele também não sabe direito o dia. Então, aí essa pergunta se torna ruim. Mas para uma pessoa funcional, independente, um idoso cognitivamente normal, completamente funcional, se perguntar, mestre, que mês é esse? E, por exemplo, nós atualmente estamos em agosto. E o cara disser assim, setembro. Vai lá, né? Não faz muito tempo que setembro acabou. Agora, se o cara disser assim, março, meu amigo, já faz tanto tempo que não é março. Se o cara disser março, tá muito estranho. E se você perguntar, que ano é esse? E o cara disser 1900, não, 1900 não, que já faz 20 anos que a gente está nos anos 2000. Então, isso é uma orientação temporal grande. Então, fazer o mini-mental em um paciente em delírio é possível? Não. Porque ele não vai prestar atenção naquele monte de pergunta, né? Como delírio tem muita desatenção e o mini-mental é pergunta demais, não vai prestar atenção. Agora, a orientação temporoespacial, aí sim. Mestre, que lugar é esse aqui que o senhor está? E aí ele olha para um lado, olha para o outro. Aí aquele monte de cilindro de oxigênio, aquele monte de maca, aquele monte de gente doente perto dele, aquele monte de profissional de saúde, ele diz, eu estou na cozinha da minha casa. Não, meu amigo, a cozinha da sua casa não tem como ser desse jeito aqui, não. Aqui está cheio de maca, de ponto de oxigênio, não tem como isso aqui ser a cozinha de uma casa, não. Então, isso é uma desorientação espacial. E desorientação temporal também. Muito interessante. Beleza. E como é que a gente trata, né? A gente identificou que o paciente está com delírio, assim, termina mais o paciente com delírio hiperativo, né? O paciente fica mais agitado, como é que a gente vai fazer para tratar ele? Antes disso, me permita dizer só mais uma coisa. Ó um mnemônico que vale ouro. Vale ouro esse mnemônico aqui. Casomi Apejucol. O que danado é Casomi Apejucol? Casomi Apejucol é a súmula psicopatológica todinha. É o exame psiquiátrico todo. O que é Casomi Apejucol? Consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória, inteligência, Casomi. E agora a Apejucol. Aparência, pensamento, julgamento, consciência sobre o próprio problema e linguagem. O começo, o Casomi é mais neurológico. Então, por exemplo, o cara que está flutuando a consciência. Consciência. E consciência para o neurologista e para o clínico, diferentemente de para o psiquiatra, porque consciência para o psiquiatra tem a ver com estabelecer relações em diversos campos da vida. Mas para nós, basta se o cara está de olho aberto ou fechado. Para nós, quem está de olho aberto, acordado, a gente chama de consciente. E quem está de olho fechado, a gente chama de inconsciente. É mais ou menos isso. Então, o cara que está flutuando a consciência, o cara que está flutuando a atenção, tem hora que até foca em alguma coisa, mas a maior parte do tempo não presta atenção em nada. Senso-percepção, o cara está alucinando. Principalmente, olha que legal, alucinação visual. Paciente psiquiátrico não tem alucinação visual, não.
Alucinação visual é red flag para paciente que tem doença orgânica. E a alucinação visual costuma ser estereotipada, costuma ser animal e criança. Então, a alucinação visual não é muito comum em doença psiquiátrica. Assim como a alucinação tátil, formiga andando, barata na pele, cobra na pele, minhoca e chuva e terra, coisa assim. Isso não combina muito com doença psiquiátrica, combina mais com doença neurológica, com doença clínica. Então é isso. O CASOMI, CA, consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória e inteligência, é o CAN. Olha que interessante. Por isso que esse mnemônico, CASOMI Apejucol, vale ouro. Porque tanto é a súmula psicopatológica toda, é o exame psiquiátrico todo, como o comecinho dele é o CAN. É essa grande ferramenta de delírio. E, finalmente, como tratar delírio? Como tratar? Sem dúvida nenhuma, é para marcar um X onde estiver escrito tratar a causa de base. Sem dúvida nenhuma, é para marcar o X aí. Então, qual é o tratamento do delírio? Bom, é a causa de base. Esse delírio é por quê? Por uma, sei lá, pneumonia, por infecção urinária. Esse idoso, será que o que está perpetuando o delírio dele é só estar internado? Porque, veja, se o motivo para eu o manter internado é delírio, é melhor eu dar alta. Talvez ele não vai melhorar do delírio internado. Olha que coisa interessantíssima. Muito interessante. Então, qual é o tratamento do delírio? Tratar a causa de base. Agora, com certeza, todo médico de plantão à noite em um hospital vai ser chamado para um paciente agitado. Com certeza. O paciente está agitado, está dando muito trabalho, está gritando, não deixa ninguém dormir, a confusão está grande, está urinando no meio do quarto, etc. Confusão grande. E aí vão chamar, meu amigo, esse paciente está dando muito trabalho, faça aí alguma coisa. Vamos ver o que não fazer. Benzodiazepínico, que é a tentação que todo mundo vai ter. Na hora que disser assim, dormir, já sei, dormir Rivotril. Dormir é Rivotril. Ou então dormir diazepam. Pois é. Delírio, o tratamento sintomático mais eficaz é neuroléptico, antipsicótico. E veja que legal. Haloperidol, porque é um antipsicótico que não tem efeito colateral anticolinérgico, então isso é uma beleza. A gente não quer dar a idoso uma coisa que incorra no risco de efeito colateral anticolinérgico. Então, haloperidol e quetiapina. Muito interessante. Lembrando que a haloperidol tem uma meia-vida longa, uma meia-vida de muito mais do que 24 horas. Ou seja, se eu der Aldol hoje à noite, amanhã de manhã, pode ser que ela ainda esteja tranquilo. E quetiapina tem uma meia-vida de 7 horas. Então, quetiapina só serve para dormir, só. Melhora um pouquinho as alucinações, etc. Mas a meia-vida dela é muito curta. E lembrando que se for um idoso parkinsoniano, não dá certo dar Aldol, né? Claro que não dá certo dar Aldol. Então, mas qual é o grande remédio? Quais são os grandes medicamentos para delirium? Neurolépticos, antipsicóticos. E quais dois? Haloperidol e quetiapina. Beleza. E o Aldol a gente pode fazer EV, oral, IM? Qual seria a melhor apresentação para a gente usar? Muito bem, muito interessante. Todas, né? Mas aí para o idoso que eventualmente não cooperar, com coisa do tipo, mestre, vamos tomar um comprimidinho, e ele dizer assim, venha. Aí você tá vendo que não vai dar para dar o comprimido na boca dele, né? Ou seja, aplica IM nesse caso, né? Então, qual é uma grande vantagem do Aldol? Aldol tem IM, IV e oral. Então, uma beleza poder aplicar IM, porque se for preciso conter, contém e aplica, né? Lembrando que isso é o tratamento sintomático do delírio hiperativo. Porque uma pergunta muito boa meu amigo, tem sentido dar neuroléptico a um paciente em delírio hipoativo? Resposta, não. Não tem. O neuroléptico é para acalmar. O delírio hipoativo é um cara dormindo, um cara sonolento, quietinho. Então não tem sentido.
da neuroléptico é um delírio hipoativo. Agora, delírio hiperativo, tá bagunçando, urinando a casa todinha, não sei o que lá, gritando. Aí os vizinhos chamam a polícia, etc. Pronto, aí tudo bem. Aí vai ter que dar neuroléptico mesmo. Uhum. E até para prevenção, assim, falando um pouquinho da prevenção, né? A gente melhorar o ambiente do paciente, né? Assim, de certa forma, principalmente quando o paciente está internado, óculos, né? Janela, tudo isso aí. Como é que a gente faria esse manejo de prevenção, para não precisar precisar fazer outdoor, tudo. Perfeito, exatamente. Bom, no mnemônico delirium, veja que o principal que a gente pode fazer é sempre ficar de olho se está fazendo algum remédio errado, porque uma das grandes síndromes geriátricas, os Is da geriatria, intelectual, demência, instabilidade postural e tendência à queda, incontinências urinária e fecal, síndrome da imobilidade e, finalmente, iatrogenia. O que é iatrogenia? Condutas de profissional de saúde que implica em piora do status de saúde da pessoa tratada. E aí a iatrogenia, nós fazemos iatrogenia consciente, porque entenda, se eu coloco quinolona em um idoso, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Só que coloco, né, amigo? Tem que botar a quinolona no idoso, tem que botar o beta-lactam, paciência. Tem que internar o idoso. Só que só tem um problema, internação é causa de delírio. Sim, aí não vai internar o idoso, não. Então, internar é uma iatrogenia. Colocar uma quinolona é uma iatrogenia. Colocar um acesso venoso central é uma iatrogenia. Sim, aí não vai colocar, não. O cara está precisando do acesso. Aí você não vai colocar. Então, invadir o paciente é iatrogenia. Existem diversas iatrogenias. Iatrogenia diagnóstica, terapêutica, de informação. Muito interessante. Deu uma Então, travada agora. opa, e agora? Para voltar. Voltou. Voltou? Foi, deu uma travada, voltou. Ótimo. Então, bom, o que fazer para prevenir? Por exemplo, nós temos um residencial de idosos, Quinta da Serra. Quer ver uma coisa que muda a vida do idoso? Essa coisa é sol. Que coisa interessante. Sol. Então, se desse para botar o paciente lá fora para ele tomar sol de manhã e de tarde, era uma beleza um negócio desse. Aí se disser assim, não, meu amigo, não tem como ficar levando paciente de dentro de hospital para tomar sol, não. Claro, né? Beleza. Que tivesse uma janela, que abrisse a janela durante o dia, já melhora mais. Quem que está assistindo aqui, nunca saiu do shopping 5 da tarde e na hora que chegou lá fora saiu meio assim, dizendo assim, vixe Maria, eu nem sabia que ainda tinha sol no céu uma hora dessa. Ou seja, você estava em delírio também dentro do shopping. Entendeu que coisa interessante? Então, se puder ter uma janela, se puder ter menos barulho, se puder durante a noite não ficar acendendo a luz no quarto. Veja que interessante. Tudo isso diminui delírio. Então veja que um hospital que tem uma estrutura, uma mentalidade por trás, de assim, vamos tentar ser o menos invasivo possível. Vamos tentar invadir o mínimo possível. Ou seja, não ficar entrando no meio da noite, sei lá, para trocar soro, acendendo luz, esse tipo de coisa. O que puder fazer para tornar a internação menos invasiva, menos agressiva, tudo que puder colocar a menos de medicamento, e se puder evitar aqueles tipos de anticonvulsivante, antidepressivo, neuroléptico, que foram discutidos como possíveis causas de delírio. E o idoso que... Olha que interessante. Olha que coisa legal. Na hora que eu for internar uma pessoa minha no hospital, provavelmente, sabe o que é que vai vir na cabeça? Hospital é um lugar onde acontece roubo. Logo, vou tirar o óculos dele para ninguém roubar o óculos dele. Olha que coisa engraçada. Ou então para o óculos dele não se perder. E o aparelho auditivo dele, que é caro,
Quando ele internar, já sei. É melhor não levar para não perder o aparelho auditivo. Pois é, pois isso aí causa delírio. Então, se puder deixar de óculos, de aparelho, se puder ter uma janela, se puder a internação ser o menos invasivo possível. É isso aí. Eu gostava, com os pacientes que eu acompanhava na enfermaria, de orientar os acompanhantes a informar. A gente lá na enfermaria onde eu fiz clínica médica tinha uma varanda, né? Tinha um espaço até Muito legalzinho. interessante. Mas eu orientava sempre, muitas vezes o idoso estava restrito ao leito, né? Eu orientava o acompanhante a falar, a gente tá dando café da manhã, tá dando almoço, tá dando jantar, para ele também ter noção do tempo, né, durante o dia, para isso aí ajudar, pedia para trazer óculos, pedia para trazer tudo isso aí para diminuir a quantidade dele, né? Acho que é interessante essa coisa de ele estar informando um pouco da hora para ele ter noção do passar do dia, né? Porque senão fica ali só olhando para o teto e não nota. Exatamente. Ó, que legal também, ó. Iatrogenia de informação. Vamos dizer que o idoso está internado e aí o filho saiu, tomou uma grande demais, traiu a esposa botou para fora de casa. Aí o acompanhante chega no pobre do idoso internado, o idoso de 80 anos, e faz: Ei, o senhor não acredita. Seu filho tomou uma grande demais ontem, traiu a esposa deixou ele. Não pode. Isso daqui é iatrogenia de informação. Iatrogenia de informação, o profissional de saúde faz muito e família faz muito. Família faz muito isso durante a internação. Tá o pobre do idoso, um estado meio grave de saúde internado, e a turma contando ao idoso as novidades que aconteceram em casa. Cortaram a luz, que a gente não pagou, etc. Não pode. Veja que interessante. Tá falhando o som? Foi. Vou botar aqui no... Fechar a janela para ver se melhora. Pronto. Assim, inclusive a gente tem algumas experiências, todo mundo que passou pela enfermaria, no enfermaria clinicamente, já viu algum paciente que tá bem, e tem um acompanhante específica que quando chega, descompensa o idoso, provavelmente fica falando besteira, e aí é isso aí, né? Exatamente. Pois é, eu acho que era isso aí que a gente queria conversar sobre delírio, a gente passou por tudo, né, assim, o que é o delírio, os fatores de risco, como é que a gente cuida, né, e queria mais uma vez agradecer por ter aceitado o convite, né, eu me sinto honrado de ter sido seu aluno e de o senhor ter aceitado, né, de conversar um pouquinho aqui sobre delírio para ajudar o pessoal, né, e queria perguntar se o senhor tem alguma mensagem para deixar, para passar para o pessoal que nos segue aqui, né? A gente tem muitos recém-formados, um pessoal que está no internato, que mensagem eu queria passar para eles? Bom, igualmente eu fico muito grato, muito grato, uma felicidade conversar. E você vai deixar gravada? Vou deixar. Caio foi, inclusive, eu acho que é o da UFCG, ele foi da UFCG. É, grande Caio, grande Caio. Grande Caio. Temos muitos pacientes em comum, inclusive. Bom, idoso. Ó, criança não é um adulto pequeno. Criança não é um adulto pequeno. E idoso não é um adulto velho. Porque se chegar um idoso dando trabalho, se chegar um adulto dando trabalho, sabe o que é que a gente faz? Aldol, Fenergan e diazepam e contém no leite, e seja o que Deus quiser. E adulto aguenta tudo, amigo. O que a gente fizer com adulto, ele aguenta. Agora, um pobre do idoso não aguenta, não. Então, mensagem número 1 que eu quero dizer. Quando estiver na frente de um idoso, medicando o idoso, lembre-se que você está na frente de uma pessoa em quem você provavelmente vai fazer iatrogenia. Você vai fazer iatrogenia. Que seja o mínimo de iatrogenia. Que entre os medicamentos que coloque para ele não estejam medicamentos com efeito anticolinérgico. Então vamos lembrar: antidepressivo tricíclico, os anticolinérgicos mesmo. Então, quando eu fizer Aldol em um idoso, ó que legal. Eu vou fazer uma dose baixa de Aldol, sei lá, meia ampola, 1 miligrama de Aldol só, para fazer uma dose baixa sem Fenergan. Sabe por quê?
Porque se eu fizer Fenergan, aquele idoso vai entrar no ciclo do delírio. E sabe o que é o ciclo do delírio? É o ciclo da morte. Como assim? É assim, ó. Entra em delírio, aí vai ficar restrito ao leito, paradinho, sonolentinho. Paradinho, sonolentinho, não vai levantar. Então o intestino não vai funcionar direito. Então lá pelo meio do caminho ele vai ter uma semaclusão intestinal. Não vai se levantar para urinar. E aí vai ficar aquela coisa, urina na fralda, mas segura muito a urina, não sei o que lá. Vai ter infecção urinária. Vai ficando restrito ao leito, daqui a pouco vai afundando no delírio, vai ter úlcera de pressão, que vai terminar infectando no meio do caminho. Daqui a pouco não tem mais veia periférica, vai ter que pegar um acesso venoso central. Então, o ciclo do delírio é o ciclo da morte. Então, a gente tem que morrer de medo de Buscopan em idoso, Fenergan em idoso. A gente tem que ter medo de xarope em idoso, tem que ter medo de polaramine em idoso. Coloca um antibiótico em idoso. E a gente tem que colocar sabendo. Quando precisar de neuroléptico em idoso, o neuroléptico é haloperidol e quetiapina, não é neuleptil, neosine e amplictil, pela caridade, não é esse o neuroléptico de idoso. E para um idoso com demência, tem uma coisa chamada terapia de validação. Sabe o que é validação? É quando o idoso disser assim: ô meu filho, você me acha parecido com Batman? Aí você diz assim: acho sim. Aí, ô meu filho, me diga uma coisa, você acha que as coisas vão dar certo na nossa vida? Ah, vô, com certeza. Certeza, vai dar tudo certo. Meu filho, eu quero ir para casa agora. Agora está internado no hospital com acesso venoso central. Na hora que ele disser, eu quero ir para casa agora. Aí o cara diz, não, mas o senhor vai. O senhor vai. A gente está só esperando chegar o táxi e não sei o que lá. O nome disso é terapia de validação. Isso é científico que muda a vida de um idoso. Muda a sobrevida de idoso fazer terapia de validação. Então a coisa mais ridícula do mundo é o pobre do idoso dizer, eu quero ir para casa agora. E a gente disser assim, como é que o senhor vai para casa se o senhor está com um acesso venoso central? Não tem sentido fazer isso. Isso é uma iatrogenia de informação. Então, quer conduzir bem idoso, aprenda essa tal de terapia de validação. Aprenda a mentir em favor do bem. Mentir em favor do bem. Certo? Muitas verdades são sincericídios, não precisam ser ditas. E aí, a mensagem para os jovens colegas e para os muito em breve colegas é que o seguinte, tem que estudar um pouquinho de geriatria, tem que estudar um pouquinho de delírio, tem que estudar um pouquinho de depressão no idoso, tem que estudar medicamentos contraindicados no idoso para aprender a respeitar essas coisas, porque é muito colega nosso que bota neosine para idoso. Neosine, neuleptil, amplictil e etc. E que quando o idoso está confuso e desorientado, brabo na enfermaria, aí dando um Rivotril de 2mg, diazepam de 10mg e atrogenia. Muito interessante. Então, é isso. Minha mensagem, tem que estudar um pouquinho de geriatria. Qualquer médico que não for pediatra, não, qualquer médico que não for pediatra não, porque tem também os de, sei lá, os patologistas, né? Qualquer médico que lide com gente e que não seja pediatra vai lidar com idoso, certo? Então, nobres colegas clínicos, cardiologistas, reumatologistas, ortopedistas, cirurgiões, otorrinos e etc. Uma mensagem de ouro. Não pode botar flunarizina e sinarizina em idoso, porque dá Parkinson. Veja, que informação incrível. Idoso não pode tomar antivertiginoso. Idoso é para tomar labirim, betaestina. Não é para tomar flunarizina e sinarizina. O Brasil é um dos países do mundo que tem mais parkinsonismo medicamentoso. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma pena. É o tanto de flunarizina e sinarizina que a gente bota para o povo. Então, bom, essas são as mensagens. E eu fico muito, muito honrado por essa discussão.
o entusiasmo aí da turma dizendo que a live foi boa. Que bom, que felicidade. Vamos fazer